Você sabe o que acontece quando Deus se revela ao homem? Sim ou não? Já já eu volto para tratarmos sobre esse assunto hoje na nossa EBD Comentada Online. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Estamos em mais uma EBD Comentada Online. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Mas antes de começarmos, eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero agradecer esta grande oportunidade de estar aqui para ministrar mais uma aula. Eu peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu possa ensinar as verdades contidas na Tua Palavra. Também peço que o Senhor ilumine a mente daqueles que estarão assistindo ou estão assistindo, para que eles possam, Senhor, compreender também as verdades ensinadas, tudo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois bem, hoje nós estamos aqui para estudarmos um tema muito importante, que é a lição de número 12. Poderia até mostrar aqui a lição de número 12. Essa será a lição número 13. Aqui a lição de número 12. Quando Deus se revela ao homem. Será ministrada no dia 20 de dezembro de 2020. O que acontece quando Deus se revela ao homem? É uma questão que nós vamos estudar nesta lição. O que você acha que acontece quando Deus se revela ao homem? Você tem alguma experiência dentro disso? Deixa aí nos comentários, fale do seu testemunho em relação a alguma coisa que aconteceu quando você teve assim um encontro, quando você teve assim uma experiência pessoal com Deus. A experiência pessoal com Deus é algo que vai fazer uma transformação. Quando Deus se revela ao homem, o que acontece? O homem ele vai precisar entender o seu lugar, que é aqui, e o lugar de Deus, que é aqui. E é isso que aconteceu na vida de Jó. Nós estamos aí na lição de número 12, então nós vamos dar prosseguimento. Mas antes disso, eu lembro a você de não se esquecer de se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações. Se você quiser achar que essa aula foi produtiva, você também pode compartilhar esta aula nas suas redes sociais. Vamos aqui, quando Deus se revela ao homem. Textual, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade, Jó, capítulo 40, versículo 6. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto da sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura bíblica em classe está em 4 textos. Jó 38, do 1 ao 4, Jó 39, do 1 ao 6, Jó 40, 15 a 18 e o versículo 24, e por fim, Jó 41, versículos de 1 a 3. Objetivos específicos desta lição: ensinar que Deus se revela aos homens, pontuar que a criação expressa a glória de Deus e, por fim, acentuar que a nossa justiça jamais sobreporá a justiça divina. Considerações iniciais: quem assiste às aulas sabe que quando o texto aparece em vermelho, nós estamos dando um comentário à parte da lição ou é uma referência bíblica. Já se perguntou quanto Deus é grande, infinito, que não cabe em nossa imaginação? Aqui eu paro até para falar o seguinte: como pode um Deus tão grande querer se relacionar com criaturas limitadas como nós? O que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário também aí nos comentários no nosso canal, porque é importante saber o que você acha a respeito disso. Deus, sendo um Deus tão grande, querer se relacionar conosco, que somos seres limitados, somos criaturas. Tá? E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Inclusive, como é possível seres limitados e injustos pensarem que podem compreender os propósitos de Deus? Ou pensarem que podem explicar tudo o que acontece nas suas vidas
ou nas vidas de outras pessoas? Isso tudo são reflexões que nós precisamos fazer, porque é muito comum nós queremos ter explicação para tudo. Nós vivemos numa era onde a informação vai muito rápida de um lado para o outro do mundo. Porém, nós somos limitados e nós temos essa questão dentro da nossa natureza pecaminosa de querer falar sobre tudo, de dar explicação sobre tudo. Mas isso tudo foge à nossa compreensão. Fugiu a compreensão dos amigos de Jó, que queriam ali dar uma explicação do que estava acontecendo e não conseguiram. Eles disseram que Jó havia pecado, por isso Jó estava vivendo o que estava vivendo. Nós, por termos acesso ao capítulo 1 e 2 do livro de Jó, sabemos que Jó não pecou, mas diga a verdade. Confesse você, porque eu também vou confessar o que eu vou dizer aqui agora. Se nós não tivéssemos o capítulo 1 e 2, dentro de toda essa mentalidade que se há nos dias de hoje, em relação ao que se vem trazendo lá de trás, em relação à questão de quando alguém está passando por uma coisa, associar a pecado. Talvez eu, talvez você, com certeza diríamos que Jó também tinha pecado. Então, isso faz parte dos nossos pré-julgamentos, das nossas concepções que são baseadas no que nós achamos, mas não no que nós temos certeza. Então, nós temos que ter muito cuidado quando formos emitir uma palavra em relação à vida de outras pessoas ou até mesmo a nossa própria vida. Às vezes vamos estar nos culpando, pensando que Deus está trazendo um juízo sobre a nossa vida, quando na verdade aquilo é consequência de alguma atitude que nós não calculamos, nós não pensamos, nós não planejamos. De repente, você pensa em fazer alguma coisa, vai lá e faz, e não calculou bem aquilo, e aí dá errado, e aí você já acha que a espada de Deus está sobre você, que Deus está te cobrando. A pergunta que eu não posso deixar de fazer é a seguinte: você ofendeu a santidade de Deus? Porque pecado é quando você ofende a santidade de Deus. Você transgride um mandamento e assim você ofende a santidade de Deus. Talvez o que você fez não foi algo na questão de pecado. Você não pecou, mas você tomou uma decisão que está te trazendo algumas consequências. Então isso não é juízo de Deus. E muitas vezes nós entramos com esse pensamento porque nós queremos responder todas as coisas. Pois bem, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque capítulo 2, versículo 20, na Almeida Revista Corrigida, diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus fala, os homens se calam. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele não pôde sustentar sua defesa diante de Deus. Nada do que ele fizesse o justificaria diante de Deus. Nada do que Jó fizesse o justificaria diante de Deus. Graças a Deus que em Jesus Cristo temos privilégios de adentrarmos confiadamente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente que por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, ou seja, o caminho está aberto, o acesso a Deus está aberto por meio de quem? Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Então, quando Jesus disse, em João 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é porque Jesus era o meio no qual Deus se revela ao ser humano, trazendo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus Pai traz seu Filho à terra, o Deus Filho, para morrer em nosso lugar. Então, por meio de Jesus, nós recebemos salvação. A morte de Jesus, a vinda de Jesus na terra, a sua vida terrestre, os sofrimentos que ele passou, a sua morte, a sua ressurreição, está tudo dentro de um plano, o plano de Deus, e mais, tudo isso é por meio do quê? Da graça de Deus. Então nada é por nosso quê? Merecimento. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Introdução. Nós vamos agora falar da nossa introdução, Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com patriarcas. Isso está dos capítulos 38 a 41. Esse episódio marca ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Até então, Deus só havia falado no capítulo 1 e 2, agora Deus vai falar novamente. Não com Jó ele havia falado, né? Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, tá?
As respostas não são precisas segundo a objetividade que os humanos esperam. Aqui está uma grande lição. Nós, às vezes, queremos que Deus nos responda de forma precisa. Só que Deus não respondeu Jó de forma precisa. Os porquês de Jó não foram respondidos, mas Deus se revelou de uma forma para que Jó compreendesse quem Deus era e quem ele era. Então Jó, ele precisou reconhecer a grandeza de Deus e viu que não havia em Deus nenhuma injustiça, porque a justiça de Jó não garantiria a ele mesmo condição de se colocar diante do Todo-Poderoso e dizer: eu sou inocente. Mas não é assim que às vezes eu ou você pensamos? Mas eu tenho ido nos cultos, mas eu jejuo, mas eu oro, mas eu leio Bíblia, mas eu tento ajudar o meu próximo e estou passando por isso. Mas por que isso? Se eu estou fazendo tudo certo, veja que eu começo a colocar sobre mim, apontar para eu mesmo, que eu sou justo e por isso eu não estou entendendo o que está acontecendo e por que Deus está fazendo o que está fazendo. E na minha mente eu começo a pensar: isso é injusto, eu não poderia estar passando por isso, eu não poderia estar vivendo essa situação. Mas nós precisamos entender que foge à nossa compreensão algumas coisas que acontecem que não têm um motivo aparente. Eu não tomei nenhuma decisão precipitada, eu não procurei um problema com as minhas mãos, mas às vezes alguma coisa não está dando certo. Nós precisamos entender que vivemos num mundo imperfeito, um mundo que está afetado pelo pecado no qual nós também fomos afetados. O mundo está em desordem, mas Deus continua no controle da criação. Ele não perdeu o controle, mas nem tudo Deus vai explicar. Então o que nos resta é continuar confiando no Senhor, mas não nos garantindo nos nossos feitos. Porque se nós nos garantimos no que fazemos, nós seremos reprovados diante de Deus. Porque Deus é justo e nós somos injustos. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Aqui nós temos uma situação bem delicada. Um ponto a se destacar nessa introdução é quando o comentarista diz que o episódio descrito nos capítulos 38 a 41 marca o ápice do livro de Jó. Para isso, precisamos fazer a retrospectiva do que estudamos até esse ápice, o ponto alto. Então vamos lá. Na lição 1, estudamos sobre o contexto histórico e literário de Jó. Então aprendemos, tá? Que tipo de gênero é o livro de Jó? É um gênero poético, entendemos o contexto histórico, em que época Jó nasceu, viveu, tá? Então tudo isso está ali na lição de número 1. Na lição de número 2, aprendemos quem era Jó, seu caráter, prosperidade e piedade. Na lição 3, aprendemos que Satanás não é um ser autoexistente. Ele não existe por si mesmo, ou seja, ele é um ser criado como qualquer outro ser. E que sua ação está limitada por Deus. Então Satanás não pode fazer o que quiser. Nós não podemos dizer que Deus se esqueceu de nós, porque se Deus realmente tivesse esquecido de mim, Satanás já teria me exterminado. Então Deus continua no controle. Satanás não pode fazer o que quiser. Já dizia Lutero, Satanás é como um cão bravo na coleira de Deus. Ele não pode fazer nada que Deus não permita. Na lição de número 4, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Então nós vimos ali as provações de Jó. Na lição 5, estudamos o lamento de Jó, que mesmo desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Na lição 6, estudamos o pensamento teológico de Elifaz, que pensava que só os maus sofriam os infortúnios da vida. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável, ou seja, não tinha como não entender que realmente de que havia pecado. Então, para Elifaz, Jó havia pecado. Por quê? Porque Deus tinha o abandonado. Deus tinha o abandonado porque ele havia pecado. Na lição 7, vimos a teologia de Bildade, que não acreditava na inocência de Jó e, por isso, atribuiu seu sofrimento à existência de um pecado oculto. Na lição 8, aprendemos que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados.
Para ele, os justos não passam por tribulações. E por isso Jó pecou, porque Jó estava passando por uma tribulação. Ou por tribulações. Na lição 9, estudamos que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Na lição 10, aprendemos sobre a última defesa de Jó, que, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. E na lição 11, estudamos sobre a teologia de Eliú, que afirmou que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico. Agora vamos aprender como Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. O que nós precisamos compreender aqui antes de entrar no primeiro tópico é o seguinte: eu fiz essa retrospectiva para mostrar tudo o que aconteceu no livro de Jó, e quando nós chegamos aqui na lição de número 12, no qual nós estamos mostrando o ápice, o ponto alto, porque agora Deus vai se revelar ao homem e dar algumas lições importantes que vão estar baseadas em tudo o que aconteceu no decorrer do livro de Jó. A revelação de um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Preciso aqui definir o que é revelação. A palavra portuguesa revelar vem do latim revelare, que significa tirar o véu ou descobrir. É interessante que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então, nós temos ali Deus se revelando, o acesso a Deus agora, estando perfeito. Mediante quem? Mediante Jesus. Essa é precisamente a ideia expressa pelos vocábulos hebraico e grego, que são traduzidos na Bíblia por revelar. Revelar é uma palavra ilustrativa, como são todos os vocábulos teológicos, né? É dada uma palavra, né, usada dentro da teologia. E o quadro nos mostra Deus desvendando, Deus revelando-nos coisas que antes estavam ocultas para nós. Deus trazendo à luz coisas que antes estavam fora do alcance da nossa visão. E é justamente isso que vai acontecer com Jó. Porque até aquele momento, Jó tem uma visão limitada de Deus. Mas ele vai compreender coisas através dessa revelação. Tá? Deus nos levando e capacitando a ver aquilo que até o momento não podíamos ver. Deus compartilha confidencialmente conosco os seus segredos. Deus nos encontra ignorantes e nos confere conhecimento. No português, a palavra ignorante, às vezes, ela é mal compreendida. Ela tem sido distorcida. A palavra ignorante, às vezes as pessoas pensam que a palavra ignorante está ligada a uma pessoa que foi grosseira, com palavras ásperas, com palavras impróprias, mas na verdade a palavra ignorante está ligada a alguém que está tratando de um assunto sem conhecimento. Então, diante de Deus, nós somos ignorantes. Porém, ele nos confere o que? Conhecimento. E o conhecimento de Deus vem através do quê? Da sua revelação. E a sua revelação está onde? Na Bíblia. Então, se você quer conhecer sobre Deus, você vai precisar estudar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, você não vai conhecer quem é Deus. E se você, é claro, conhecer de uma forma dentro dos nossos limites. Se você não conhecer a Deus, você vai errar. Então, é preciso conhecer a Deus. É isso que significa a revelação. É justamente isso que Deus fez no ápice do livro de Jó, no ponto alto ali do livro. Ele se revelou. Quando eu digo ponto alto, é porque Deus ali se revela. Não é que é a parte mais importante, porque todo livro tem sua importância, tá? Ele se revelou. Naquele tempo não havia as escrituras como temos hoje. Na atualidade temos a revelação de Deus completa, que é a Bíblia. E para conhecermos nosso Deus, precisamos estudar sua revelação. Os cristãos que não estudam e meditam nas escrituras são destruídos por falta de conhecimento de Deus. As pessoas estão correndo atrás de revelações ou de revelação, seja no Facebook, em vigílias, em montes, e desprezam o lugar da revelação genuína de Deus, que é a sua palavra. Nós, como pentecostais, acreditamos nos dons espirituais para a atualidade. Inclusive, esse é o tema da próxima lição, que já coloquei até no meu canal um panorama sobre o próximo trimestre, melhor dizendo, do que nós vamos estudar.
né? O próximo trimestre vai estudar sobre a questão do pentecostalismo. E aí nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a atividade do Espírito Santo. E vamos falar dos dons na atualidade. Então lá nós vamos estudar muito mais ampliadamente. Aqui apenas estou dando assim um pequeno resumo. Então nós, como pentecostais, acreditamos nos dons, sim, na atualidade. Mas entendemos que os dons não servem para dirigir nossas vidas. Guardou isso? Os dons espirituais não servem para dirigir a nossa vida. Não servem. Por quê? E sim para nos edificar em momentos específicos. Por quê? Porque o que vai dirigir a nossa vida é a revelação de Deus que está na sua palavra. O grande problema é que as pessoas estão colocando no mesmo nível profecias, revelações das Escrituras. A Escritura é infalível, inerrante. Nós somos falíveis. Os dons podem ser falíveis em nós. Não que o dom de Deus tenha algum erro, algum defeito, mas ele tem, para poder Deus usar, usa um homem imperfeito. Então eu posso falhar, eu posso falar alguma coisa do meu próprio coração, algum desejo que eu tenho vontade que Deus abençoe alguém, e eu posso ficar motivado de mim mesmo ir lá entregar para ele que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai mudar o cenário, e quando vê que não, nada disso acontece. Então temos que ter o máximo de cuidado. É por isso que a palavra de Deus fala sobre julgar, ou seja, observar, ver se tem se está ali coadunando, ou seja, se está adequada à palavra de Deus. Tanto a questão de profecia, revelação, como a questão da própria pregação. Às vezes hoje temos sido julgados por pessoas que vão ali e dizem que nós somos julgados porque eles dizem que nós estamos julgando, mas na verdade a palavra manda conferir. Os crentes da cidade de Bereia, eles conferiam nas escrituras para ver se aquilo que estava sendo dito era realmente o que estava escrito. Então nós temos que ter esse cuidado. Tá? A vontade de Deus para nossas vidas está nas Escrituras. O salmista afirmou no Salmo 1:2, na Almeida Revista Corrigida: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Dia e de noite. Depois que assistir essa aula, leia o Salmo 119. Leia, faça isso. Leia o Salmo 119 e preste atenção sobre o valor que o salmista afirma que a palavra de Deus tem. Inclusive, eu vou até falar com você o seguinte: leia o Salmo 119, depois volte nos comentários aqui dessa aula e diga o que você achou desse salmo. Ali, a palavra de Deus, o salmista usa o Salmo 119 para engrandecer a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. Cite algum versículo do que você leu, coloque no comentário: esse aqui foi um versículo que falou muito ao meu coração. É interessante você falar para que nós venhamos interagir e possamos ter uma ideia do que você acha em relação à importância das Escrituras. O que dirige a vida do crente é a palavra de Deus. Bom? Vamos prosseguir aqui. 1. Deus tem voz. Deus tem voz? Sim. Deus se revela e ele tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Falaram muito sobre Deus. Jó falou, sua mulher, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. E aí começa com a seguinte expressão: depois disto o quê? De tudo que havia acontecido, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó 38:1. Talvez você diga, talvez você pergunte: que tipo de redemoinho era esse? De que forma ele era? Como estava aquele redemoinho? Em que posição estava? Ei, pare, calma. Você precisa se ater ao que está escrito. Eu sempre, quando estou dando aula para os alunos no seminário, que eu tenho oportunidade, eu sempre digo o seguinte: nós falamos onde a Bíblia fala e nós nos calamos onde a Bíblia se cala. Está escrito: estava no redemoinho. Mas o tamanho, dimensão, como era, deixou de ser, em que posição, a Bíblia não fala. Então não entre nisso, porque se você entrar nisso, você vai estar no campo da especulação.
Deus não nos chamou para especular. A palavra dele não é para ser especulada, é para ser pregada, afirmada, com garantia do que lá está escrito. Então tenha muito cuidado. Você pode até ter seus pensamentos, mas não leve isso para um púlpito, para levar para as pessoas que vão estar ali sendo ensinadas, porque você vai trazer confusão, em vez de esclarecimento em relação à palavra de Deus. Deus tem voz? É uma pergunta. É claro que sim, mas ele fala quando quer. Esse quando é momento. Todavia, apesar de seu aparente silêncio em nossas dificuldades, o Senhor está nos observando e dirigindo a história. O silêncio de Deus também é uma resposta. É uma forma de nós podermos parar e pensar. Precisamos continuar confiando em Deus. Não podemos desistir. Vamos em frente. Não quero dizer com isso para nós cristãos que tudo que fazemos é Deus nos obrigando a fazer, é claro. Pois temos liberdade de fazer escolhas. Por quê? Porque quando foi dito aqui, seu aparente silêncio em nossas dificuldades, o Senhor está nos observando e dirigindo a história. Quando falamos de dirigir a história, não estamos dizendo com isso que tudo que nós fazemos, Deus está nos obrigando a fazer. Pois temos liberdade de fazer nossas escolhas. Mas quero dizer que mesmo diante de nossas más escolhas, ainda que elas tenham consequências, nem por isso Deus nos abandonou, levando em conta o seu silêncio. Então alguém faz alguma coisa errada e às vezes ele diz assim, Deus me abandonou. Então ele acha que ele está abandonado por Deus. Não, Deus não te abandonou. Tem as consequências? Tem. Mas mesmo assim, Deus não te abandonou. Basta que você se volte para ele. Deus estava presente durante toda a história de Jó, mas chegou um momento que ele se revelou. Nós estamos no tópico onde fala sobre Deus se revelar de forma pessoal. Primeiro subtópico, Deus tem voz. Segundo subtópico, nós estamos aqui, a poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante. Parecida com da pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixe ao recolher as redes que havia lançado. Imediatamente exclamou. Ele exclama imediatamente, Senhor, ausenta-te, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. A majestade divina impactou Pedro. É justamente esse o motivo de Lucas ter registrado esse milagre. Jesus realizou o milagre não porque ficou com pena dos pescadores que não pescaram nada aquela noite. Quem nunca voltou frustrado de um dia de trabalho pouco produtivo? Quem nunca voltou frustrado de um dia de trabalho pouco produtivo? Será que Jesus apareceu ali para honrar a Pedro porque não tinha pescado? Quantas foram as noites que eles e seus amigos devem ter ido tentar pescar e não conseguiram pescar nada? Pode ter acontecido? É possível. Quem pesca sabe que isso pode ter acontecido. O milagre foi realizado para Pedro e os demais reconhecerem que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. O Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aqui há uma grande questão. Talvez alguém pense que Jesus foi ali para poder honrar Pedro, porque Pedro não havia pescado nada, precisava ter pescado. Jesus ficou preocupado e aí ele foi honrar Pedro. Não, Jesus realiza aquele milagre com um propósito dentro do plano da salvação. Isso é importante destacar. O plano da salvação ele está contido dentro da revelação. Na verdade, a revelação de Deus é o plano da salvação. Deus se revela dando o plano da salvação. Então, o propósito ali estava dentro desse plano. Não estava ligado à questão de Jesus saciar ali aqueles que não tinham pescado, porque não tinham pescado. Entenda isso. Então, veja aqui, ó. E com isso, obedecer o seu chamado para ser pescador de homens. Então, Jesus ele se revela como Messias. Quando Pedro reconheceu quem era Jesus, agora ele vai atender o chamado. Jesus manda Pedro largar as redes
de seu trabalho como pescador e o coloca no ministério para pregar a palavra, levando homens ao arrependimento. Você conseguiu entender isso? Qual foi o propósito daquela pesca? Pedro e aqueles que estavam com ele reconhecer quem era Jesus. Porque uma vez que eles reconheceram quem era Jesus, agora eles vão ouvir o chamado e vão obedecer o chamado. Foi por isso que Jesus se manifestou com aquela pesca maravilhosa, com aquele milagre. Não foi para suprir a necessidade de Pedro, que não havia pescado à noite. E quem mandou Pedro largar a rede? Foi Jesus. Jesus manda Pedro largar a rede. Ele fala para ele, vem agora, porque agora você será pescador de homens. Só uma manifestação assim, o milagre da pesca maravilhosa, poderia impactar o coração de um Pedro que era pescador e sabia que humanamente o que foi feito por Jesus era impossível. E é aqui que você começa a pensar sobre o que já foi dito numa lição passada. Às vezes, o que nós estamos cantando está dando um sentido para um texto que não é o sentido do texto. E aí você acredita numa coisa que não é o que Deus se revelou com aquele propósito. E aí as coisas nunca vão acontecer na sua vida porque não é o que Deus está dizendo. Ali, o propósito era mostrar como Jesus se revela a Pedro e os seus amigos, companheiros que ali estavam, por meio daquele milagre, para que Pedro atendesse o chamado de Jesus, que era o Messias, que era o Messias, né, no sentido prometido do Antigo Testamento, e Pedro ali reconhece e diz, ausenta-te de mim, porque sou um pecador, mas Jesus chama ele para o seu ministério. Então, esse foi o propósito de Jesus realizar aquela pesca maravilhosa. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava ali do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés. Êxodo 19, 16 a 19 diz: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o sonido de buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Olha Deus se revelando de uma maneira profunda. Isso mostra que Deus não é impessoal, ele é um Deus pessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Lembra a pergunta que eu fiz no início da lição em relação a se você já teve alguma experiência em relação a Deus se revelar, né? Você ter um encontro ali pessoal com o Senhor, sentir para que você pudesse contar o seu testemunho também? Isso me faz lembrar da experiência semelhante de Isaías, que Isaías teve. Isaías 6, 1, versículo 5 ao 7, diz: no ano que morreu o rei Uzias, quer dizer, quando ele fala no ano que morreu o rei Uzias, Isaías está falando do momento. Em que momento aconteceu o que aconteceu na vida dele? Então, historicamente, é só saber que ano que Uzias morreu, sabendo o ano que Uzias morreu, sabe quando foi que Isaías teve houve essa manifestação, essa experiência na vida dele. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Por quê? O porquê aqui é a explicação do motivo que ele vai perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, sou um pecador. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele sabia que vira o rei como um pecador, ele certamente morreria. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. 7. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A revelação de Deus, através da sua manifestação, mudou a vida de Jó, de Isaías, de Pedro e de muitas outras pessoas no tempo bíblico e no decorrer dos tempos por intermédio de sua palavra, certo? A Bíblia tem transformado vidas. Então, Deus, através da sua palavra, da sua manifestação, ele transformou vidas e continua transformando as nossas vidas por meio da sua palavra. A revelação de Deus hoje, para nós, ela não vem de uma forma como naquele tempo, no redemoinho, né? No templo, como Isaías viu, né? O Senhor assentado no alto e sublime trono, mas ela vem por meio das Escrituras. Então, para podermos ver Deus se revelar, não é necessário você sair correndo atrás de alguém que tenha o dom da profecia, que possa falar alguma coisa para você, ir atrás no monte, nas vigílias. Não, você abra a sua Bíblia, estude a palavra. Também não use a Bíblia como caixinha de promessa, que isso não funciona. Tem gente que pega a Bíblia e abre assim e diz assim, eu quero ver Deus falar. Abre a Bíblia. Não, isso aí parece mais uma questão que você está dentro de um jogo, né, de sorte. Não. A vontade de Deus não é conhecida mediante você ficar abrindo Bíblia. A vontade de Deus é conhecida mediante você estudar as Escrituras. Mas, pastor Mário Luna, pode acontecer de um momento específico eu abrir a palavra e Deus falar ao meu coração naquele texto? Pode acontecer? Pode. Mas isso vai se tornar uma regra que todo mundo vai fazer porque é isso que deve fazer? Não. Então aprenda a saber a vontade de Deus mediante estudar as Escrituras e não ficar tirando palavras avulsas. É por isso que caixinha de promessa, esquece. Aquilo ali já está premeditado com palavras que já foram organizadas para aquele fim e que não vai levar. O texto é importante estudá-lo, sim, mas como você tirar como se fosse a vontade de Deus falando para você, a vontade de Deus está descrita na Escritura e você vai precisar estudá-la de forma séria para você compreender o que é a vontade de Deus. Até porque pegar um texto, um versículo isolado do seu contexto e dar uma interpretação que o texto não tem, vai ser o maior perigo que você pode correr, porque você tem apenas o versículo, você não sabe o que veio antes, nem o que veio depois e do que o assunto está tratando. E você pode fazer uma interpretação totalmente contrária àquilo que o texto significa. Vou dar um exemplo. Isaías tem um texto que diz assim, um ao outro disse ao seu companheiro, esforça-te. Aí você pega esse texto da caixinha de promessa e diz, opa, Deus está falando para que eu venha me esforçar, ou está falando para que eu diga para o meu irmão aqui do meu lado, se esforça. Muito bem. Quando você vai pegar o contexto deste versículo, você vai descobrir que Deus está usando o profeta Isaías para condenar aqueles que incentivavam o seu companheiro a produzir ídolos. Ou seja, o texto está combatendo idolatria. Alguém desavisado pega esse texto e vai para a igreja pregar sobre isso, dizendo, esforça-te para o seu companheiro. Errou. A interpretação desse texto mostra uma condenação daqueles que estavam produzindo imagens de escultura, dizendo que era Deus e não era Deus. Então esse texto tem um significado ruim, é uma cobrança de Deus. Não pode ser usado para motivar ninguém a continuar fazendo obra nenhuma. Existem outros textos que podem ser usados nessa finalidade. Muitos outros textos, mas esse texto de forma nenhuma você pode usar para motivar alguém, né? Tem lá 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que vai dizer, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Tá aí um texto para poder dar uma palavra de ânimo para o seu irmão, mas não esse texto de Isaías, porque se você fizer isso, você está dando um significado, um sentido para o texto que o texto não tem. Prosseguindo aqui, e aqui eu continuo dizendo, mas o que dizer dessas pessoas que colocam a Bíblia de lado e buscam revelações e entra ano e sai ano e continuam sem transformação de vida? É aquele caso, né? Em monte, vigília, eu não estou aqui falando contra ir a monte, não estou falando contra ir à vigília. Eu estou falando de intenções
de motivações que essas pessoas vão procurando Deus falar, sendo que eles têm a palavra de Deus, a revelação de Deus em casa, para que Deus possa, ou junto com ele, quando ele leva para o templo, para que Deus possa falar, mas para isso eles precisam estudar. E diga para mim, não é muito mais prático chegar lá na subida do monte e perguntar para alguém que se diz um profeta, irmão, Deus tem alguma coisa para falar comigo? Você tem uma revelação de Deus para mim? Ele não tem nenhum trabalho de ler, de nada. Agora, vai receber às vezes alguma coisa do coração humano e não da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem tem contato realmente com a manifestação de Deus, cuidado com essas revelações, porque quem tem contato realmente com a manifestação de Deus jamais será o mesmo. A palavra de Deus transforma. O que adianta você entra ano, sai ano, recebe profecia, vai atrás de profecia e continua sendo a mesma pessoa sem transformação do Espírito Santo? Não há produção do fruto do Espírito Santo na sua vida. Pastor, o que é o fruto do Espírito? Vá lá, Gálatas capítulo 5, versículos a partir ali do 19, vai lendo lá a obra da carne, o fruto do Espírito, você vai aprender. Pode começar a partir do 16, você vai aprender muito. Há um texto ali muito importante sobre isso que você precisa entender. Às vezes você vai olhar e vai falar, olha, eu estou enquadrado aqui nessas obras da carne, mas o Espírito Santo pode produzir o seu fruto. E aí você vai começar a orar e pedir, Senhor, eu vi aqui que eu estou inclinado a fazer coisas aqui da carne, me ajuda a não fazer mais isso. Senhor, mortifica a minha carne. Senhor, produz em mim o fruto da paz, produz o fruto da alegria, produz o fruto do amor, produz em mim a bondade, a benignidade, a longanimidade, Senhor, eu preciso. E comece a orar, e comece a pedir, comece a clamar, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra, tá? Quem tem contato, como foi dito, não vai mais ser o mesmo. Número 3, o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 a 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Então, eles chamavam o Deus do Todo-Poderoso, né? Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Essa era uma forma que eles viam. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Deus é forte, ele é poderoso, mas ele está distante. E ele não está preocupado com o que está acontecendo com os homens. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, que Deus é todo-poderoso, não podemos negar, mas diminuir sua compaixão e sua misericórdia. E o que isso quer dizer? Nós, humanos, nós favorecemos um ponto na nossa vida e para favorecer esse ponto, desfavorecemos outro. Deus não. Deus tem suas qualidades, mas elas estão todas niveladas. E o que isso quer dizer? Ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é justiça, Deus é santo, ele está totalmente equilibrado. Então, Deus não vai ser justiça e vai abdicar da sua compaixão, da sua misericórdia. Ou seja, vai deixar de operar sua compaixão, sua misericórdia. Ele vai trabalhar proporcionalmente com tudo ao mesmo tempo, dentro de um equilíbrio perfeito que vai fugir à nossa compreensão. Já aprendemos em lições passadas que Deus é equilibrado, pois não usa um atributo como soberania e suprime outro como misericórdia. O que eu acabei de dizer. Ele, ao mesmo tempo, é soberano e misericordioso. Tá? Isso aí é evidente. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus. Chegar ao seu trono. Jó 23, 3, 8 e 9. Se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. 8. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. 9. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre a mão direita e não o diviso. Ou seja, ele não consegue perceber Deus de forma nenhuma. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Deus havia abandonado? Você concorda com isso? Que Deus havia abandonado Jó? É claro que Deus não havia abandonado Jó. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade.
Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por sentir sozinho e abandonado. Veja que era necessário Deus ficar em silêncio, porque Jó estava dentro de um período no qual ele deveria se comportar, ele teria um comportamento a realizar. E Deus deu tempo para ele. Satanás não disse que Jó servia a Deus por interesse? Satanás não disse que Deus tinha Jó como servo porque dava bens para ele? Bênçãos para ele? Então Deus deu o tempo de Jó. Vai lá, toca em Jó. Toca. E aí Satanás disse, ele vai blasfemar, mas Jó não blasfema. Então esse tempo era necessário. Esse tempo serviria também, no final, como um aprendizado para que Jó viesse crescer. Como é que Deus poderia fazer uma mudança na vida de Jó se Jó não expressasse o que estava dentro do seu coração? Então, às vezes, Deus permite algumas coisas virem sobre a nossa vida e Deus vai usar aquelas coisas para que nós venhamos olhar para nós mesmos e dizer, eu preciso de mudança. Eu aqui estava pensando totalmente errado. Deus nunca vai me provar ou provar você para saber o que você vai fazer. Isso ele já sabe, ele é onisciente, presciente. Deus já sabe de tudo do início ao fim. Do início da criação ao término, né? A consumação dos séculos, Deus sabe de tudo. É difícil eu entender isso, é claro, a minha mente é limitada, eu sou finito, mas Deus já sabe de tudo. Então Deus nunca vai provar alguém para saber o que está no coração dele. Ainda que algum texto pareça que é isso que está acontecendo, não é isso, porque nós temos que levar em consideração a presciência e a onisciência de Deus. Mas quando Deus permite eu e você ser provado, eu estou falando de uma prova permitida por Deus. Não de uma decisão que eu tomei e aí deu errado, eu estou dizendo que Deus está me provando. Ou de uma escolha que eu fiz, que eu sabia que eu não podia fazer e deu errado e aí eu estou dizendo que Deus está me provando. Não, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou falando realmente de Deus estar me provando, permitindo algo acontecer para poder trabalhar na minha vida, me fazer crescer. Quando Deus permite isso, é para que eu mesmo reconheça até onde eu estou disposto a servi-lo, até onde, de fato, eu estou sendo fiel a Deus. Mas isso é para eu reconhecer, não Deus. Deus já sabe disso, tá? Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Eu quero fazer mais uma pergunta para você que você pode deixar aí no comentário. Você já se sentiu abandonado por Deus alguma vez? Sentiu mesmo, confessa. Não, eu senti. Eu passei por um momento da minha vida, você pode até nem descrever esse momento, tudo bem. Mas você já se sentiu abandonado por Deus? Eu não estou dizendo que Deus te abandonou. Estou dizendo se sentir abandonado por Deus. Fala assim, não é possível. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou sentindo que eu estou por conta minha, por minha própria conta. Talvez você já tenha passado por essa experiência, né? E se você quiser aí falar no comentário, fique à vontade. Porque Jó se sentiu assim. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso só vai demonstrar que você é um ser humano como qualquer outro. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Temos que acabar com essa imagem que talvez queiram que nós tenhamos de super-heróis. Não tem aqui super-herói. Somos pecadores dependentes da graça de Deus e é pela graça que nós avançamos em nome de Jesus. Muitas pessoas pensando como Jó começam a ir para vários lugares querendo ouvir Deus falar e com isso correm o risco de ouvir uma voz que não é a de Deus. Lembre-se disso. Quando o cristão vai adquirindo maturidade através de aprender e praticar a palavra de Deus, a aprender e praticar, porque senão não vem maturidade. Ele não vive buscando, o cristão, desesperadamente ouvir a voz de Deus por meio de profecias ou revelações. E é aí que há muita crítica contra quem não faz isso. Porque aí acha que ele é o santarrão, que ele é o bom, que ele é melhor do que todo mundo, porque ele não vai. Ou então ele é carnal, ele não tem Deus, falta o Espírito Santo na vida dele. Mas Deus fala com ele diretamente, diariamente na palavra, como poderia falar com outras pessoas. Deus pode usar, querendo, alguém para ele ou para ela? Claro que pode. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Mas eu estou dizendo que essa pessoa não vive dependente de profecias e revelações, de dons espirituais nesse sentido.
porque ele tem a revelação à sua disposição para ele ler e pedir: Espírito Santo, ilumina a minha mente. Não é isso que eu faço todas as aulas aqui? Quando eu começo essa aula, eu faço uma oração e peço: Espírito Santo, ilumina a minha mente para ensinar de acordo com as Escrituras. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que compreendam as Escrituras. Já percebeu que no final da aula eu oro também: Espírito Santo, aplica as verdades aos nossos corações. Porque se o Espírito Santo não aplicar as verdades ao nosso coração, não nos convencer que, isso aqui você precisa mudar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar cometendo os mesmos erros. Então eu dependo do Espírito Santo de Deus, que é Deus também, para tudo. Para tudo, tá? Então, entenda, nós paramos de buscar. A pessoa que tem maturidade, ela não fica desesperadamente procurando ouvir a voz de Deus por meio de profecias e revelações, pois tem entendimento que o Senhor fala com ele diariamente, através da sua palavra, quando esse a estuda e medita nela. É por isso que há uma grande deficiência em muitas igrejas, que na hora da pregação da palavra, alguém ocupa ali para poder, dizendo que vai pregar, abre a Bíblia num texto, lê aquele texto e começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com aquele texto. Ele fala coisas até que tem a ver com a palavra de Deus, mas não tem a ver com aquele texto. Então deixou de ser uma pregação, passa a ser um discurso religioso, passa a ser um achismo, porque muitas coisas é coisa da cabeça dele. Ele vai contar um monte de coisa, mas ele não explicou o texto e ele não tira as verdades daquele texto para os nossos dias. Deu para entender? E aí as pessoas vão no domingo para poder cultuar a Deus e serem alimentados com a palavra e voltam de barriga vazia. Porque o que foi pregado não foi a pregação da genuína palavra de Deus, mas muitas vezes o que se passa no coração do homem. Às vezes nós temos o desprazer, e eu posso falar isso com muita fidelidade, porque já presenciei isso. Nós temos o desprazer de ver alguém abrir a Bíblia e começar a dar lição de moral na igreja inteira, desvinculado do texto que ele leu. Lição de moral, até o não cristão pode fazer e dar. Porque tem muito não cristão que pratica muitas coisas que a Bíblia diz. Só que ele não vai ser salvo praticando isso, porque a salvação não é por obras. Então, pregar não é dar lição de moral em ninguém. Há textos da Bíblia que vai requerer de nós uma posição moral? Claro que vai ter. Claro que tem. Mas isso não nos dá o direito de ficar dando lição de moral para a igreja, achando que isso é uma pregação, quando o texto que nós lemos não dá nenhuma base para fazermos o que estamos fazendo. Vamos aqui. Síntese do tópico 1. Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Então Deus, ele tem voz, Deus se manifesta de uma forma maravilhosa ao homem, de uma forma pessoal, tá? Vamos para o tópico de número 2, a revelação de um Deus sábio. 1. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó 38. Então, Jó, observa aí o universo. Estou te convidando para ver como é que funciona o universo. Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona. Parece até, fazendo uma comparação, alguém que vai num lugar e alguém quer apresentar como funciona aquele lugar, às vezes numa fábrica, e aí vai lá ver a parte da produção, como funciona tudo, a mecânica ali deles, do trabalho e tudo. Aí Deus chama Jó para ver como é que é a mecânica celeste. Jó, vem cá. Vem contemplar como funciona tudo aqui. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico, numa harmonia, atende a um propósito superior. Você acha que é uma coincidência o sol nascer e se pôr todos os dias? Não há coincidência. Tudo isso faz parte de um propósito de Deus. A lua,
aparecer à noite, ainda que nós não venhamos ver devido às fases da lua e também a questão de às vezes o céu está nublado, mas tudo há um propósito. Há um propósito porque chove, porque não chove. Há um propósito, tudo tem um propósito. Só que nos foge a compreensão, tá? Há um propósito harmônico dentro disso tudo. De fato, o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja aqui que ele diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento manifesta a obra das suas mãos. Anuncia a obra das suas mãos, que é o Salmo 19:1. Jó se comportara, presta atenção nisso, Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. A comparação que me vem à mente não tem outra. Pega um balão, ele tá cheio, aí pega, dá uma agulhada nele, aí ele murcha. E aí, Jó reconhece. Eu pensei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sei nada. É por isso que nós temos que observar bem essa lição que aqui está, porque às vezes eu posso me achar mais sábio do que alguém, mas eu preciso saber que Deus é muito mais sábio do que eu. Então, na verdade, se eu tenho alguma sabedoria espiritualmente falando, ela foi dada por Deus. E se foi dada por Deus, não tenho mérito nisso. Então eu sou como qualquer outra pessoa. E aí tem pessoas que começam assim, vai descer se achando muito importante. Ao ponto de dizer o seguinte, se eu sair daqui, a igreja fecha, termina, acaba. Porque sou eu que faço tudo acontecer aqui. Sou eu que tenho o dom, eu tenho revelação, eu tenho profecia, Deus me usa. Então, não tem jeito. Eles dependem de mim. Só que Deus não depende de homem. Eu acho que as pessoas dependem de mim. Elas podem sentir falta, sim, porque a pessoa vai embora, sim. Mas Deus não depende de mim. Ele pode levantar uma outra pessoa e usar até muito mais do que usa a minha vida. Então eu tenho que parar com isso, porque se eu continuar com isso no meu coração, eu estou prestes a cair, a ter uma queda. Eu preciso ter cuidado com isso. A soberba precede, vem antes da ruína. Aqui está a soberba vindo e logo atrás está a ruína. Logo que a soberba vem, daqui a pouco chega a ruína e eu vou cair. E eu preciso ter cuidado com isso. Então, Jó não sabia de nada. Se Jó, que era íntegro, reto, temente, se desviava do mal, não sabia de nada, e era um homem que se comportou com uma sabedoria incrível durante todo o livro, imagine eu e você. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Olha as lições que Deus vai dar para Jó. Jó 38, 8 a 15. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos e da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. Existe uma grande lição para aprendermos com esse subtópico. Por mais sábio que os homens nos achem, a sabedoria que recebemos é um pequeno grão diante da sabedoria de Deus. Diante da sabedoria de Deus, o que nos resta é calarmos. Fechar a boquinha. Não podemos debater contra Deus, podemos? Não. Por quê? Porque Deus é criador e eu sou criatura. Isaías 45, 9 diz: ai daquele que contende. Sabe o que é contender? Apresentar queixa, ter uma demanda com o seu Criador. Caco entre os cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Vou dar um exemplo aqui. Imagina essa caneta. Tá vendo essa caneta aqui? Imagina essa caneta, se ela pudesse falar, ela perguntar para quem a criou, por que a criou assim? Por que ela é desse jeito? Querendo uma satisfação
de quem a projetou, de quem a criou. É um absurdo, né? Imagina eu falar um negócio desse. Essa aqui é uma caneta Bic. E ela vai perguntar para quem a criou. Vem cá, por que tu me criou para ser uma cristal ultrafina? Eu queria ter uma ponta comum. Eu não queria ter essa ponta fina. Outro detalhe, por que a cor da minha tinta é preta? Eu queria ter cor verde. Eu não queria ter cor preta. Então por que eu sou assim? Por que tem que ser assim? É claro que aqui eu estou usando uma ironia também e mostrando que seria um absurdo a caneta perguntar para quem a criou por que ela é desse jeito. É dessa mesma forma que eu quero que você entenda que o texto de Isaías está tratando. Nós somos como cacos de barro. Não, mas eu sou filho. Não, mas eu sou herdeiro. Não, mas eu tenho uma herança no céu. Sim. A Bíblia não diz o contrário. Mas a Bíblia também vai dizer que eu sou criatura. Que eu sou um pecador. E que eu só recebi isso que eu tenho direito porque Jesus morreu no meu lugar. E que os méritos disso não são meus. É dele. Então, eu não tenho direitos meus de reivindicar o que eu quero. Eu tenho o direito de receber o que ele me deu e obedecê-lo, amá-lo, ser grato a ele por tudo e reverenciá-lo, porque ele é o Criador e eu sou a criatura. A criatura não pode questionar os planos do seu Criador. Assim como essa caneta não pode questionar quem a criou, dizendo por que me criou dessa forma. Deu para entender a ilustração? Prosseguindo, na dinâmica da vida. Então, primeiro Deus usa a mecânica celeste, pergunta a Jó sobre o mar, sobre o sol, ele não sabe nada daquilo. Agora ele vai falar na dinâmica da vida. Primeiro ele usa a parte da criação a nível de sol, de mar. Agora ele vai falar da dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Deus, além de ter criado, ele mantém a sua criação. O mundo não acabou porque Deus está sustentando. Tem uma pandemia em curso. Hoje, nesse momento que eu estou gravando essa aula, é dia 15 de dezembro de 2020. A pandemia ainda está em curso, falando em final de pandemia, muita gente ainda está adoentada, muita gente está morrendo, mas a mão de Deus continua. Deus continua no controle. Ah, mas por que Deus está permitindo isso tudo? Aí é uma questão que vai fugir à nossa compreensão. Uns vê de um jeito, outros vê de outro jeito, e o que nós temos que fazer é continuar confiando em Deus. Continuar confiando em Deus. Continuar confiando em Deus. Eu quero até aproveitar, hoje eu vi um vídeo de um pastor pedindo às pessoas para orar em 2 horários. E o propósito que ele diz que o motivo dessa oração tem 3 finalidades. Um é se arrepender diante de Deus. Porque todas as vezes que o povo queria clamar a Deus, primeiro eles tinham que se arrepender dos seus pecados. O segundo é pedir a proteção de Deus por aonde nós estamos, no estado onde nós estamos morando. Então, se eu moro no Rio de Janeiro, que eu moro no Rio de Janeiro, eu estou pedindo por aqui, mas você mora em São Paulo, você está pedindo por São Paulo. O outro mora em Santa Catarina, está pedindo por Santa Catarina. O outro mora no Piauí, está pedindo pelo Piauí, assim sucessivamente. Então, todos os estados estão cobertos. E, por fim, se assim for a vontade de Deus, pedir o término desta pandemia, a extinção deste vírus. Então, você veja bem, há um propósito dentro disso, pedir, orar, clamar a Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, mas tudo começa com o quê? Se arrepender diante de Deus. Dentro dessa pandemia, esse é o primeiro pastor que eu vejo, que não é um pastor super conhecido, mas também está dentro da questão de conhecimento, assim, é um pastor que é visto, pelo menos em canal de YouTube, normalmente, não é um pastor assim super conhecido que tem programas em televisão, essas coisas, mas essa é a primeira vez que eu vejo alguém começar dizendo, nós temos que nos arrepender. Talvez você já viu, eu estou dizendo que é a primeira vez,
Porque esse é o caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisa se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, primeiro perdão de pecado. Por quê? Porque havia um juízo de Deus naquele tempo, e sararei a sua terra. Não sabemos o motivo dessa pandemia, mas podemos nos arrepender diante de Deus e falar: Senhor, temos pecado, nos perdoa, nos protege e faça com que esse vírus venha a ser extinto. Achei que se encaixa dentro dessa lição falar sobre isso por causa da questão da providência divina na mecânica do funcionamento da vida. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Aqui tem uma questão. Ele estava lá? Eu estava lá? Não. Então Deus faz perguntas a Jó, que nós consideramos perguntas retóricas, todas elas não tinham resposta, para que Jó viesse a se conformar, viesse a compreender que tudo aquilo estava fora do alcance do seu entendimento, assim como aquilo que ele estava passando, mas que havia um propósito de Deus por trás de tudo aquilo. Veja que no caso de Jó, porque é Deus que permite ele ser provado. Você não pode pensar desse jeito se você tomou uma atitude sem pensar, sem calcular, deu errado e diz: Deus tem um propósito em cima disso. Foi você que tomou a atitude. Agora, Deus pode usar aquele momento para te ensinar algumas lições. Isso é claro, a mim também. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus fez para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria e seus filhotes e protegê-lo dos predadores? Jó 39, 1-4. Ele estava lá. Deus está perguntando para ele: você sabe como é que os leões protegem os filhotes? Alimentam os filhotes? Como as cabras, elas dão crias e protegem os filhotes? Você sabe me dizer? Nem eu saberia dizer. E sobre o jumento e o boi selvagem? E o avestruz? E o cavalo de guerra? E o falcão? A águia? É muita coisa. Todas essas perguntas chamamos de perguntas retóricas, pois são perguntas que não têm resposta, como eu disse. Isso porque somos limitados e não entendemos a mecânica da vida. Eu não entendo. Os biólogos vão estudar, mas não vão ter o entendimento correto, completo, melhor dizendo, completo daquilo que lá está diante deles. Eles podem ter um entendimento ali, mas eles não vão ter um entendimento completo. Tem um entendimento correto de frações, de pedaços, de partes, mas não um entendimento completo. Certo? Deus cuida da criação de uma forma espetacular. Nossa vida corrida nos impede de contemplarmos o belo, como diz Augusto Cury, escritor, conhecido, psicólogo, né? E ele fala o seguinte, inclusive antes eu gostaria de afirmar, ele é psiquiatra e pesquisador na área da psicologia, ele é um cientista dentro desta área. E olha, ele fala sobre contemplar o belo. Agora preste atenção, ó. Não percebemos a beleza nas coisas, quando na verdade contemplar toda essa dinâmica nos proporciona um grande aprendizado. E por que a gente não percebe isso tudo? Por causa da nossa vida corrida. Nós não temos tempo mais para nada. Nós temos o costume de dizer que o tempo está passando mais rápido do que no passado. Isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. O dia continua com 24 horas. Que história é essa? Os nossos relógios continuam funcionando da mesma maneira. Essa forma de falar parece que os dias estão passando mais rápido como se tivesse menos de 24 horas. Mas, na verdade, os nossos afazeres estão a cada dia se acumulando mais. Nós estamos pegando mais coisas para fazer em um único dia. Por isso parece que o dia não está passando mais rápido. E muitos de nós, inclusive, dizem o seguinte: eu gostaria de um dia maior.
Só que, na verdade, isso vai trazendo um esgotamento físico e principalmente mental. E é por isso que tem muitas pessoas doentes na área da psique. Justamente por causa disso. Porque está ali continuamente. Eles estão esgotados mentalmente. Já não tem mais força para nada. Então, não percebemos a beleza nas coisas quando, na verdade, contemplar toda essa dinâmica nos proporciona um grande aprendizado. Sentar na beira de um mar, ficar olhando. E alguém vai dizer coisa de maluco. Louco. Tá, não tem tempo para isso. É claro que você não tem tempo para isso. Você acha que dá para fazer tudo num dia só? Deus, sendo Deus, fez a criação, criou tudo em 6 dias. Eu quero fazer tudo num dia só. E aí as pessoas vão adoecendo. E a doença que vem através da psique, ela afeta todo o corpo. Aí vem doenças psicossomáticas. Pastor, o senhor é formado nessa área? Não. Não estou aqui reivindicando formação. Posso até dizer que poderia ter estudado psicologia sim, porque sempre tive aptidão para essa área. Psicologia, psicanálise, sem nenhum problema. Mas não sou formado. Mas tenho ciência, devido a estudar um pouco, né? Já tem um bom tempo que eu gosto de estudar sobre essa área também, de saber que há doenças psicossomáticas, aonde as pessoas vão no médico, fazem exame, não aparece nada, porque tudo está voltado para a parte da mente. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que contemplar o belo. Ei, para um pouco, nessa pandemia houve um freio para todo mundo, forçado. E alguém dizia, não tem como parar. Tem, você parou. Teve que parar, não tem jeito, tem que parar. Agora está voltando novamente, daqui a pouco você está acelerado de novo. Pensa que o carro está lá. Alguns ponteiros vai a 200, outros 180, outros 160. Eu me lembro que tinha ponteiros que iam a 240. Agora anda no carro. No limite dele, 240 o tempo todo. Não temos estrada para isso. Mas se tivéssemos 160, 150, anda o tempo todo para você ver se esse carro não vai ter uma durabilidade muito menor. É claro que ele vai ter, porque ele não foi projetado para andar na sua potência máxima. E é isso que eu e você estamos fazendo na maioria das vezes. Tentando viver na potência máxima. Para, respira, tira um final de semana, vá passear com a sua família em nome de Jesus. A igreja não vai parar e nem vai acabar por causa disso, não. Você, pastor presidente, cuide-se, cuide da sua família também, vá sair um pouquinho, tire um dia. Você não tem vice-presidente? Tem. Você não tem vice-presidente? Tem. Você não tem primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, quarto vice. Tem igreja que só tem um vice. Mas, enfim, vá você também. Ah, pastor, não tem ninguém para ficar na igreja. Então eu não sei nem por que você tem vice-presidente. A grande verdade é essa. Que isso, meu pastor Mário Luna? Eu preciso falar. Preciso, eu dou treinamento de aperfeiçoamento para obreiros e formação de obreiros. Eu preciso falar. Até os pastores que estão na frente da igreja têm que ter um tempo para contemplar o belo. Rir um pouco, espairecer. Quem já tem netos, sentar com os netos, rolar no chão, brincar. Veja bem, é preciso. Vamos voltar para cá, vamos? Porque me deu uma base aqui para falar um pouquinho sobre isso. Deus opera por meio da sua providência. A providência divina fala da resolução prévia tomada por Deus, visando a realização de seus planos e decretos. Certo? A preservação de quanto ele criou. Deus criou, ele preserva. E a salvação do ser humano. A providência divina está fundamentada nos atributos de Deus. Deus criou tudo. Se você para contemplar, aquilo vai fazer bem para você. Aquilo pode mostrar, você através de contemplar, você vai olhar a grandeza de Deus. Isso pode contribuir até mesmo para que a sua fé ali seja edificada mais um pouco. Tá? Vejamos o seguinte, Mateus 6, 26 a 30, na Nova Versão Internacional. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Como é que pode? A ave não trabalha, não armazena.
Todo dia ela vai precisar comer, mas ela vai comer algo que ela, na verdade, no dia anterior não tinha. Já parou para pensar nisso? Isso é muito importante. O cuidado de Deus, olha como Deus cuida. É claro que para nós seres humanos, nós não podemos viver nesse limite o tempo todo, porque isso vai acabar conosco. Nós precisamos de um trabalho, nós precisamos, às vezes, armazenar alguma coisa, guardar, fazer uma compra de mês, uma compra de quinzena, uma compra de semana. Mas tem vezes que nós passamos por períodos que nós não temos dinheiro para fazer compras nem para 3 dias. Eu já passei por momentos difíceis. E aí a gente sabe que é complicado. Mas olha como é que Deus cuida das aves. 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E quando Jesus fala de lírio do campo, Jesus está falando de um lírio muito simples. Um lírio que nascia, não era uma planta de grande valor. Nascia em qualquer lugar o lírio. Mas mesmo assim, nem Salomão se vestia. Nascia em qualquer lugar lá, naquele local. Nem Salomão se vestia igual um deles. E Deus cuida. Ele está falando, por que você se preocupa com vestimenta? Como se o objetivo da vida fosse as vestes. Viver preocupado, o que eu vou vestir o tempo todo com isso como prioridade de vida? Essa não pode ser a nossa prioridade de vida. Essa vida corrida tem assim trazido para nós uma mentalidade fechada. Jesus está orientando eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Deus cuida do pássaro, Deus cuida do lírio, Deus não vai cuidar de mim e de você? Através da sua providência, através de uma porta de emprego, através de você conseguir trabalhar, de estudar, de se preparar para poder estar posicionado no mercado de trabalho. Mas às vezes Deus também pode usar alguém para te abençoar. Nós vamos ver na última lição que Deus usou os amigos, as pessoas que conheciam Jó, para dar para ele peças de ouro, e isso deu condição dele voltar para a posição. Nós vamos ver que quando Israel sai do Egito, Deus manda eles pegarem com os egípcios também coisas. Deus pode usar pessoas? Pode. Ele faz como ele quer. Ele pode fazer. Pode fazer? Pode. Eu que não vou poder viver saindo por aí pedindo às pessoas coisas, mas Deus pode usar as pessoas para poder fazer coisas, sim. Operar, agir, sim. Às vezes a gente faz um apelo. Eu mesmo fiz um apelo. Hoje nós estamos gravando uma aula num equipamento diferenciado, contribuído por várias pessoas em oração e também financeiramente. Mas eu estou falando do meu dia a dia. Achar que eu vou pedir para o irmão, eu preciso de 1 quilo de arroz, irmão, eu preciso disso. Baseado num texto que não significa aquilo, né? Comunicai nas necessidades dos santos, comunicar na necessidade dos santos, está falando para alguém ajudar e não para quem está passando necessidade contar a sua necessidade. É isso que o texto está dizendo. Então, Deus cuida do lírio, Deus cuida das aves, Deus cuida de mim e cuida de você. Temos aqui uma dinâmica da vida apresentada nas aves, nos lírios e nos homens. A providência divina está presente em toda a sua criação. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Eles, tanto o ser como o viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Em relação ao design inteligente, só para explicar esse termo, podemos dizer o seguinte: é o projeto inteligente desenhado propositalmente. Traz a ideia de um ser inteligente, que é Deus, é claro, que planejou e arquitetou toda a criação. Então Deus é um designer inteligente. Ele projetou, planejou e arquitetou toda a criação de forma perfeita. A harmonia existente nos reinos animal, vegetal, mineral exigem necessariamente um designer inteligente.
como a natureza, de modo autônomo, seria capaz de criar espontaneamente um reino animal. Como é que ela faria isso? Ainda que alguém defenda isso, é impossível. Separando cada espécie e dando a elas o instinto, sabedoria natural para que se comportassem dentro do seu respectivo ciclo, repetindo os mesmos hábitos, ainda que milhares de quilômetros de distância uma das outras. Me explica isso. O leão é leão num lugar, é leão no outro lugar, da mesma forma, com os mesmos hábitos, da mesma maneira. Só um design inteligente como Deus poderia fazer isso. Como, por exemplo, a abelha que constrói o favo e a cada casulo, com o mesmo desenho e a mesma medida, esteja o exame no Brasil, o enxame no Brasil ou na Itália. Ele tanto pode estar no Brasil como pode estar na Itália e ela pode estar no Brasil ou na Itália e ela vai fazer o casulo, o desenho do casulo, a medida do casulo, tudo do mesmo jeito. Diante disso tudo, Jó não tinha como debater contra Deus e se humilhar. E se humilhar era a decisão correta. Humildade é a ausência de orgulho ou vanglória. É a autoavaliação que a pessoa, através da ação do Espírito Santo, que só através da ação do Espírito Santo é que eu posso me autoavaliar, faz de si mesma acerca da sua pequenez e deficiência. Nós reconhecemos que Deus é grande e que nós somos pequenos, que nós somos dependentes de Deus. Agora, o orgulho é autossuficiência. É aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém e nem tampouco de Deus, porque ele é autossuficiente. 3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. Olha o orgulho aí. O antídoto era uma atitude humilde, como vimos acima. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus. Jó falou muita coisa e ele não pecou contra Deus, tá? No sentido de ter blasfemado contra Deus. Mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Não adianta eu falar muitas verdades sobre Deus e ignorar o quanto eu não sei sobre Deus. E aí achar que eu sei mais do que alguém. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e à sinceridade do patriarca. Deus não estava questionando isso. Como Deus trabalha de uma forma diferente nossa, né? Às vezes, quando nós queremos falar de alguém, nós desconsideramos pontos positivos e atacamos só aquilo que nós queremos. Deus não fez isso. Deus não desconsidera a integridade e a sinceridade de Jó. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade naquele momento por causa das suas palavras. A ânsia de se justificar diante de Deus fez que Jó faltasse em Jó humildade, pois agiu de forma presunçosa. O que é isso? Supôs ser o que não era, ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Eu preciso conhecer mais a Deus. E você? Você precisa conhecer mais a Deus? Existe uma necessidade gritante em nossos dias de conhecermos melhor também quem Deus é. Quem é Deus? As pessoas pensam que podem dar ordem em Deus. Podem manipular sua vontade através da oração. Precisamos desesperadamente estudar quem é Deus através de seus atributos. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato da preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Em tudo isso podemos contemplar o cuidado de Deus. Você tem experimentado esse cuidado? Eu tenho. Eu creio que você também tem experimentado. Se você tem experimentado, também pode deixar aí nos comentários desta lição. Síntese do tópico 2. Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Número 1. O Belmonte e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Agora Deus vai além um pouco. Deus vai além. Deus fala sobre a questão lá do sol, do mar. Depois Deus vai falar da questão da parte da mecânica ali da vida. Agora Deus vai falar sobre a questão dele ser poderoso e justo. Deus é poderoso e justo, nós não. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Se os animais que ele vai falar são indomáveis e não podem, porque não podem ser domados, imagine Deus ser colocado numa caixinha.
Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Não sabemos de fato se assim era esse tipo de animal que Deus estava falando. Enquanto o Belmonte representa a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Esse se parece aqui é apenas uma comparação, tá? E quando eu digo que algumas Bíblias traduzem como hipopótamo e crocodilo, é porque eles veem nesses animais realmente forças que se assemelham ao Belmonte e ao Leviatã. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim o Belmonte e o Leviatã representam o ápice da força, quer dizer, o ponto alto, tanto natural como sobrenatural. Assim como é o inexplicável, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Belmonte e o Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. O Senhor desafia Jó 40, 6 e 7, a competir consigo se ousar na questão da justiça. Se ousar na questão da justiça. Do poder. Jó 48, do poder 49, da majestade 40:10 e do domínio sobre a soberba 40:11 a 14. E dá um exemplo do seu poder em um determinado animal aqui chamado de Belmonte. A descrição aqui apresentada do Leviatã, um peixe muito grande, forte, terrível, ou um animal marinho, tem o objetivo de convencer Jó ainda mais da sua própria impotência e da onipotência de Deus, para que Jó possa ser humilhado pela sua loucura de se fazer tão ousado para com o Senhor. Deus usa esses animais demonstrando que são animais indomáveis e que estava além do poder de Jó domá-los. Como é que ele poderia questionar o Senhor, que os criou? Para convencer Jó da sua própria fraqueza, ele é aqui desafiado a dominar e amansar este Leviatã, se puder, e se fazer seu senhor. 41, do 1 ao 9. Visto que ele não pode fazer isso, deve reconhecer que é totalmente capaz de permanecer na presença do grande Deus. 41, 10. Se nem Jó ou qualquer um de nós podemos com nossas forças dominar tais animais que o Todo-Poderoso criou e tem controle sobre eles, Deus tem controle, o que nos resta é nos humilharmos e reconhecer que nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. 2. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Belmonte, nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, querer uma resposta sobre tudo isso. Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Não, nem eu. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Jó 6, 29, 27, de 1 a 6, 21, do 29 ao 31, 24, do 1 ao 7. Até porque foi apresentado que via ímpios que não estavam perecendo por causa da sua injustiça. Só que nós aprendemos que nem tudo vai acontecer da forma que nós esperamos, certo? Não é que o ímpio vai passar impune, mas muitas vezes aqui nessa terra vai parecer que nada aconteceu. Mas isso foge da nossa compreensão. Mas haverá o dia do acerto de contas. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações? Claro que não. Também nem eu. Para se defender, Jó falou coisas que acabaram pesando contra ele e agora Deus está argumentando para mostrar a ele, através da argumentação, que ele não tem condição de entender o que ele pensava que entendia. E é assim que Deus faz comigo e com você. Só que ele usa as escrituras. E nós vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, pensamos que entendíamos de alguma coisa, pensamos que estamos sendo injustiçados diante. Deus está esquecendo de nós e que nós não merecemos aquilo. E quando nós vamos estudar, nós vamos nos deparar com algo que vai nos fazer entender que nós estamos errados. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser, certo? Igual ou mais justo do que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele, que é o que Jó tentou fazer. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina, só a graça, mais nada. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2:8.
Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus para nos dar a vida eterna, salvação da nossa alma, é por meio da graça de Deus. Se não fosse o favor de Deus, Jesus não teria vindo morrer e nem ressuscitado. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que eu faço me justifica diante de Deus. Porque somos feitura sua. Agora nós vamos ver qual é o resultado de termos reconhecido Cristo como Senhor e Salvador. Porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Agora esse para aqui é o motivo. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou e quando eu aceito Cristo, eu passo a ter que andar de acordo com essas obras. Precisamos entender que nossa salvação vem através da graça de Deus. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é a graça de Deus em ação. Recebemos salvação por meio da fé, que é o reconhecimento de Jesus como nosso substituto. As obras são a evidência para nós da salvação que recebemos. Só isso. Síntese do tópico 3, o Bemonte e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Chegamos na conclusão da nossa lição para a glória de Deus. Nesse estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus, mas não foi bem do jeito que ele esperava. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quão conhecia pouco acerca da majestade divina. E é assim que acontece conosco quando estudamos a palavra. O quão imperfeito nós somos e o quanto nós conhecemos pouco sobre a majestade divina. Só que para entender isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Se nós não estudarmos, nós não vamos compreender. E vamos sempre nos achar que estamos sendo injustiçados, quando na verdade Deus está nos dando um grande privilégio de estarmos com vida e com a oportunidade no qual recebemos de um dia podermos morar no céu, ou seja, não estarmos mais condenados. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos. Nada foge do controle de Deus. Se você fica observando a própria natureza, você vai ver como é perfeita a criação de Deus. Deus é perfeito. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Na próxima lição, que é a última do trimestre, estaremos na lição 13, veremos o resultado dessa revelação de Deus a Jó. Porque uma vez que Deus se revela, uma vez que Deus dá várias lições para Jó, algo depois vai acontecer. Logo depois vai acontecer. Algo aconteceu em sua vida. Então, vai estudando, é um conselho que eu deixo, a lição 13, pois nos encontraremos na próxima semana para falarmos dela. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegamos a esse final. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações se você ainda não ativou. Se você achou que a aula foi produtiva, edificante, quiser compartilhar na sua rede social, fique à vontade. Não deixe de fazer o comentário, como foi feito várias perguntas, né, durante a lição, se você teve alguma experiência com Deus, se você como é que você vê Deus ser um Deus grande, querendo se relacionar com alguém tão pequeno como nós, e outras coisas mais que durante a lição eu fui falando, que você pode falar, né, nos comentários, deixar para a glória de Deus. Na próxima lição, que é a lição de número 13, nós vamos estar estudando aí quando Deus restaura o justo. Deus pode restaurar? Pode. Mas não vem por meio de eu decretar, determinar e ordenar. Deus não recebe ordem minha, nem de você. Mas quando Deus restaura o justo, o tempo é de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, tá bom? Precisamos ter esta compreensão. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer uma oração para encerrarmos essa aula. Eu quero agradecer por você ter assistido até este momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade que foi dada de ministrar mais essa aula, Senhor. Peço agora que o Espírito Santo, teu Espírito, possa aplicar em nossos corações as verdades aqui ensinadas. Primeiro no meu e no coração de cada um que está assistindo. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue, Senhor querido, segurando nas nossas mãos, porque nós somos pequenos,
mas o Senhor é grande. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós prosseguimos, conto com as vossas orações e na próxima semana estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Até a próxima semana. Tenha aí, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.